O hip hop, embora seja uma cultura global, mas a cultura em si ela tem uma grande capacidade de se adaptar ao regionalismo. Então aqui em Pernambuco nós tivemos um momento muito rico nesse sentido, na década de 90 com Chico Sainz, quando ele provocou a cultura hip hop a ter um diálogo com a cultura regional. E um desses produtos, digamos assim, né, como resultado desse diálogo, foi o Face do Subúrbio, que foi uma banda de rap dos anos 90, que fundiu o repente e a embolada com o rap. E Emicida, meu amigo, não queira me insultar. Com esse rap safado, hoje o pique vai pegar. Esse daqui é castanha e hoje a cobra vai pular. Aí, com esse repente seu, cê só me aluga. Barrigudo e baixinho, parece uma tartaruga. O outro me encarando com essa cara de patife. E a luz do sol refletindo seu testa de bater bife. E foram conhecidos nacionalmente e até hoje são lembrados como os pioneiros na fusão da cultura hip hop com a cultura regional, a cultura brasileira. E aí, se a gente for falar em termos de Sudeste, temos aí o samba, que Marcelo D2, Planeta Ramp, naquele passado fez, assim como também outros grupos de rock e rapcore que fizeram essa fusão, se bem que isso nos Estados Unidos já era comum. Mas aqui, essencialmente falando, eu cito aí o rap na fusão com o repente e embolada. Naquele contexto também, e posterior isso, 10 anos depois, digamos assim, teve também a fusão do break, né? Enquanto uma das expressões das danças urbanas, que é um dos elementos da cultura hip hop. Que serve como suporte para as produções musicais. Haja vista o nosso grande contemporâneo Rapadura, que é do Ceará e mora em Brasília, que tem uma música muito interessante, onde os beats que ele produz é fruto de arranjos musicais das músicas de Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga e etc. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza, no Nordeste a poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste sou rap agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas, os tapas mata essas moscas. Enfim, o Brasil hoje tem uma identidade própria em matéria de cultura hip hop, porque a cultura hip hop brasileira, além dela necessariamente, musicalmente, artisticamente falando, ter tido um diálogo com a cultura local, isso no Brasil como um todo, principalmente aqui no Nordeste, que foi pioneiro na fusão, também contribuiu para que o hip hop fosse conhecido lá fora, justamente por esses aspectos da fusão que aconteceu com a nossa cultura local, que para mim é muito natural, tendo em vista que nós temos já uma tradição antropofágica de assimilar as culturas de fora, mas ao mesmo tempo traduzi-la de volta com a característica local, com a nossa identidade nacional, tendo em vista que o Brasil também criou uma identidade política de engajamento, não que nos Estados Unidos isso não existia. O hip hop ainda precisa muito amadurecer. Além dos 4 elementos que eu falei agora há pouco, também tem um 5º elemento, que é o conhecimento, que foi um elemento instituído por África Bambaataa, que visa justamente fazer com que os praticantes da cultura se atenham também à necessidade de estudar, de ler, de entender as suas origens e entender o porquê das coisas, para poder se posicionar de uma forma mais assertiva na sociedade. E isso, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Outro fator que poderia ser positivo para que o hip hop pudesse ser mais aceito e mais compreendido e até ouvido e aceito nas suas reivindicações seria a organização política, se o movimento deixasse a desunião de lado, né, a vaidade em si e partisse para uma perspectiva de unidade, mesmo tendo as organizações que pensam diferente na sua forma de trabalhar, mas que tivessem o entendimento e a maturidade para compreender que é necessário haver unidade política para que o movimento seja visto de uma forma mais unida, se não for unida, mas pelo menos de uma forma mais coesa. E com isso a gente tem mais força para reivindicar junto ao poder público as políticas públicas necessárias para que o hip hop cada vez mais estejam incluídos dentro dela, fazendo assim, cumprindo seu papel. Além do fortalecimento de toda a cadeia produtiva, porque o hip hop também, do ponto de vista econômico, está dentro de um contexto maior chamado economia criativa,
onde as nossas práticas elas são usualmente participativas em diversos aspectos da cadeia produtiva ligada à cultura, seja nas artes gráficas, seja nas artes visuais, seja na dança, seja na música, seja na percussão, seja na construção da música eletrônica. Mas, infelizmente, nós não temos ainda a propriedade de tudo isso, porque a cadeia produtiva ela ainda é muito incipiente, precisa amadurecer mais. As pessoas precisam estudar mais, precisam se apropriar de conhecimento para além das atividades dos 4 elementos, para que com isso o movimento realmente se fortaleça cada vez mais, ocupe mais espaço na sociedade e seja mais respeitado. Por parte da sociedade, precisa estudar mais esses fenômenos. Infelizmente, tem muita gente que não entende que a sociedade ela tem mudado rapidamente. E a mudança não significa apenas um texto que a gente lê num livro, de um autor intelectual que escreveu sobre pós-modernidade. As mudanças estão aí, na prática. É com o advento da tecnologia, cada vez mais sua evolução, é com o excesso de informação que nós temos e tecnologias que servem para aprimorar nossas práticas. Isso eu não falo apenas do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista também de outras práticas que compõem a cadeia produtiva, seja como trabalhar como produtor, coordenador de palco, projetista que escreve os projetos para escrever no edital, enfim. Isso são coisas que são importantes para que a gente possa, de fato, superar muita coisa. A sociedade ainda continua enfatizando a questão do preconceito, por desconhecer, na sua amplitude, o real significado da cultura hip-hop. Minha voz é o instrumento que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos, o sentimento, o maravilhoso vento pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento dos filhos deste solas mais gentil, Black ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento, do começo ao fim, do fim ao começo, da juventude à infância, do geriatra à adolescência ao berço. Eu me lembro, não mal agradeço, por você até o último degrau eu desço, de dezembro a dezembro, cantando ragamuffin no minuto de silêncio, sem documento e lenço. Eu com o poder da oração, com a mão no terço, não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Babylon by Kush, o fogo da vela me dá luz, com a caneta e o papel erradico pus.